Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Semeador. Todos que estão aqui presencialmente, aqueles também que nos acompanham por meio do YouTube. Que todos se sintam aí abraçados e acolhidos por essa doutrina de Jesus. Então, se sintam acolhidos pelo nosso Mestre, envoltos em luzes e bênçãos. E hoje, para darmos início, nós vamos começar então com a nossa mensagem inicial, que vai ser feita pela nossa irmã Heloísa, né? Nossa conhecida aqui carinhosamente como Elô. E na sequência nós, né, já teremos a prece que será feita também pela nossa irmã Joana. Então convidamos a Elô para dar início com a mensagem inicial. Boa noite a todos. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem que foi recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa. Deus os abençoe. Traga aos vossos corações a mais branda e feliz imagem do nosso amado Mestre Jesus, que somente o bem, que somente o amor plantou nesse mundo para que todos nós pudéssemos colher os frutos desse plantio tão abençoado, tão próprio do Pai Celestial. Ao falar de Jesus, ao pedir sempre que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos dê sabedoria e principalmente nos permita as oportunidades de nos testarmos, de prosseguirmos, apesar dos obstáculos duros e das tristezas. Apesar de entender que caminhamos numa mesma estrada, mas caminhamos com passos diferentes. Os que aceleram, muitas vezes, sentem o calor da mão de Deus se aproximando cada vez mais. Os que lentamente caminham, também percebem que Deus está sempre impulsionando, ora fazendo ver a alegria terrena que passa, ora os chamando a atenção, até mesmo através da dor, provando que ela também passa. Tudo isso são ajustes. Acelerar sem olhar para trás, muitas vezes nos deixa sós. E esse vazio nos faz chamar e buscar por aqueles que lentamente seguem. Que este acerto, que este ajuste na passada de cada um, sirva apenas para nos mostrar que chegaremos todos nós ao braço do Pai. Leve o tempo que levar, seja como for, a certeza que Ele nos aguarda e que todos nós sabemos o caminho, essa é a maior certeza que nós podemos ter. Por isso, amenizem o pensamento, louvem as oportunidades e caminhem do vosso jeito. E quando lhes faltarem o ar, a vontade, olhem para as pegadas de Jesus. Elas sempre lhes conduzirão com segurança. Mas o impulso e também aquilo que lhes move está em cada um de vós. É Deus lhes chamando, Deus lhes cuidando, Deus em tudo. Que lhes proteja e abençoe. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que palavra bonita, né? Deus nos abençoe. É isso que nós pedimos sempre a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que nos abençoe, que nos conduza sempre pelo bom caminho, por aquele caminho que vai nos elevar moralmente, intelectualmente, e que nós possamos sempre estar praticando boas ações, ajudando o nosso próximo. E assim nós rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores desta casa, a todos aqueles que vêm aqui em busca de uma palavra amiga, de um consolo espiritual, e que sejamos sempre guiados pela luz do nosso Divino Mestre. Nós pedimos também pelo nosso palestrante dessa noite, que a mensagem que vai vir para nós seja um estímulo, seja um aprendizado, e que a paz e o amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.
Nós agradecemos as nossas irmãs, a Elô, a Joana, nossa Joaninha. E nós vamos então agora dar início ao tema da noite. Nosso irmão Frederico Toitio, também conhecido carinhosamente como Fred, né? Com o tempo na convivência, né, a gente já vai assim, tendo, né, esses apelidos mais carinhosos, enfim. Vai nos conduzir hoje sobre uma importante reflexão, sobre a importância da indulgência. E quem é que não precisa de serenidade, de tranquilidade, de paz? E o Fred vai nos ajudar então nessa reflexão com o tema A Indulgência que Acalma. Fred, seja muito bem-vindo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações, as nossas almas, os nossos pensamentos. Boa noite aos irmãos e às irmãs que nos acompanham através do YouTube. Que a espiritualidade continue nos protegendo a todos. Então, como a Joelma nos disse, né, aniversário dela aqui, da Joelma hoje, já cantamos até parabéns aqui. Agradecer novamente, como sempre, o coral também, que nos traz essa alegria inicial de sempre trazer essa leveza para o ambiente quando tocam, quando ensaiam aqui na frente. É sempre uma dádiva receber essa cantoria leve, alegre e com muita paz. Então, possamos ter uma noite de muita tranquilidade. Como a Joelma nos disse, meus irmãos, vamos falar aqui um pouco sobre a indulgência, né? Essa indulgência que muitas vezes nós buscamos porque ela nos acalma, vai nos acalentar das nossas fraquezas, dos nossos erros. Então, inicialmente, né, o que é essa indulgência? O que é ser indulgente para com o próximo, né? Como que nós podemos definir essa indulgência para nós? Quando nós julgamos o próximo, apontamos o dedo de forma maledicente para uma imperfeição alheia, nós não estamos sendo indulgentes. Nós entendemos pela doutrina que a indulgência é um dos fundamentos da própria caridade, né? E se ela é um dos fundamentos da verdadeira caridade, que é a caridade moral, como que nós podemos ser caridosos, ser cristãos, espíritas, seguidores de Jesus, se não somos indulgentes para com as imperfeições alheias? E o chamado que nós temos qual é? Que nós devemos ser indulgentes para com os defeitos alheios e o que conosco? Severos. Severos para conosco, severos para com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, que muitas das vezes passam despercebidas da gente. Porque se Jesus nos mostrou que não existe outro caminho para se chegar ao Pai que não através dele, que ele é a verdade, a vida, o caminho para se chegar a Deus, para chegarmos a Deus, temos que praticar a indulgência. Porque a indulgência, ela acalma, a indulgência ela vai nos trazer sabedoria. É usar o silêncio, é nós buscarmos, diante de uma situação em que você está vendo um erro de um irmão ou uma imperfeição, não ser conivente, mas ou calar-se, ou oferecer uma palavra amiga, uma ajuda. Porque quando nós julgamos o próximo, e aí nós vamos chegar no julgamento, em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, em que nós não devemos julgar para não sermos julgados, nós começamos a perceber que essa indulgência, que essa virtude que vai nos trazer paz, ela não está tão longe da gente. Porque ao mesmo tempo que você, diante de uma imperfeição do seu irmão, que nós somos todos irmãos, você não tem maledicência, você não agride ainda mais aquela pessoa que muitas vezes já está com dificuldade para vencer aquele defeito. E o mais interessante, que nós perdemos tempo em corrigirmos os nossos próprios erros. Porque muitas das vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas das vezes
nós olhamos o defeito do próximo, criticamos o próximo, julgamos o próximo, talvez até para esconder ou mascarar aquele defeito que nós temos. Isso é errado? Não vamos dizer que é errado, mas isso não está de acordo com a lei de Deus. Porque se eu me digo cristão espírita, que pratico o bem, quando eu estou diante dessa situação, o perdão, entender que aquele irmão que tem muitas vezes defeitos igual nós, ele talvez precisa de ajuda, de auxílio, ele precisa de uma palavra amiga. E a indulgência, ela complementa a mansuetude. Não existe indulgência sem mansuetude. Que é nós termos o olhar fraterno para os nossos semelhantes. E aqui é importante a compreensão que nós temos de Deus, né? O que nós entendemos do Pai. Se nós somos indulgentes, nós queremos alcançar esse reino dos céus, nós compreendemos que para chegar até lá nós temos que praticar essa virtude, mas Deus impõe isso a nós, nos obriga a isso? Não. Cada um segundo as suas obras. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos aqui olhar um irmão, agredir, ser maledicente, dar publicidade ao erro dele, à imperfeição dele, só que aí nós vamos criando dívidas, nós vamos retardando o nosso progresso, porque a indulgência ela eleva, a indulgência é uma das formas de nós progredirmos moralmente, a inteligência, ter esse olhar fraterno para com as imperfeições alheias. E muitas vezes quando a gente fala dessas imperfeições, são aquelas dos irmãos que estão encarnados justamente no nosso seio familiar, na nossa roda de amizade, aqui na Casa Espírito Semeador, onde nós estamos reunidos hoje, numa segunda-feira. Porque todos nós somos partes da criação, compreendemos Deus. Sabemos que lá no Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Se eu já compreendo, se nós estamos no século da compreensão, em que não mais parábolas, e sim agora as explicações estão vindo à tona para nós, por que ainda insisto em não ser indulgente? Porque ainda nós temos orgulho. O inimigo da indulgência, vamos dizer assim, é o orgulho. É você se abastecer de uma alegria falsa de ver o seu irmão em dificuldade com erros. E por dentro, porque a gente pode esconder dos homens, mas de Deus a gente não esconde. E por dentro aquilo, o seu orgulho, ele te infla ainda mais. Principalmente quando falamos de desafetos, de, vamos dizer, inimigos, de pessoas talvez que não temos o mesmo apreço, como temos por outras. Até porque na questão 887 do Livro dos Espíritos, Jesus traz, né, os Espíritos nos respondem. Devemos amar inclusive quem? Os nossos inimigos. A indulgência é um dever, meus irmãos. Porque como que eu amo o meu inimigo? Primeiro, não reparando nos seus defeitos. Porque se eu reparo nos defeitos, nos erros, ou até dos criminosos, eu não estou praticando essa caridade que Deus espera de nós. A questão 887, ela nos traz essa reflexão. Porque a indulgência, ela vai elevar a alma. E não é você ter um carinho, uma ternura pelo seu inimigo. Não é isso que Jesus nos trouxe. É nós termos o quê? Misericórdia. Bem-aventurados, capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque se eu sou misericordioso com o meu inimigo, se eu esqueço da ofensa, não temos aquele parente difícil, muitas vezes não somos nós o parente difícil,
Estamos encarnados para isso, escolhemos essa encarnação. Então que procuremos tirar de dentro do coração, que é difícil, essa vontade de amar o próximo, inclusive aquele que nos odeia. E não é ter esse carinho, e sim o esquecimento das ofensas. Porque todas as vezes que buscamos a vingança, o duelo, a disputa, a competição, que não é muitas vezes saudável, você prejudicar alguém para ter alguma vantagem, nós estamos seguindo o caminho que vai nos trazer dores. E as dores são necessárias para o nosso adiantamento, para o nosso aprendizado. Não existe, nós sabemos, progresso sem a dor. Porque a dor, ela educa, ela ensina. A dor, ela vai nos mostrar o caminho que nós devemos ter que seguir. Não que temos que buscar a dor, né? Nós buscamos o nosso progresso, a nossa melhora. Mas quando chega um obstáculo, uma doença, a perda de um ente querido, nós temos essa indulgência? Nós compreendemos esse momento de entender que o que ali está acontecendo poderia estar acontecendo conosco? E tem uma questão no Livro dos Espíritos, meus irmãos, que é a questão 703, que pergunta se existe culpa quando a gente olha o defeito alheio. Incorre em culpa? Kardec pergunta para aqueles que olham o defeito alheio. Sim, a resposta é sim, incorremos em grande culpa. Temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita é consoladora. Então, ao invés de eu colocar os defeitos dos meus irmãos, que muitas vezes são os meus, à minha frente, que eu busque colocar, que nós busquemos colocar à nossa frente, quais defeitos? Os nossos. Porque aí nós vamos reconhecê-los. Reconhecendo, a gente pode começar a dialogar, para tirar, para aperfeiçoar esse defeito. E colocar os defeitos do próximo onde? Atrás. Porque nós temos que, claro que temos que auxiliar o próximo, a fraternidade, mas buscar primeiro reconhecer que somos seres imperfeitos, que estamos aqui em uma jornada evolutiva. E se estamos em uma jornada evolutiva, um dos fundamentos para a nossa evolução é sermos indulgentes para com o próximo, para com as imperfeições alheias. Por isso que a indulgência nos acalma, porque ela vai... Obrigado. Estão ouvindo? Tá bom? Está muito alto? Obrigado, Joel. Então, meus irmãos, como estávamos falando, é aquela história que a gente vê um cisquinho no olho de um irmão e não vê o que no nosso? Uma trave. Isso é uma alegoria, mas o que é o significado em que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Essa trave é o feixe de imperfeições, de dores, de orgulho, de egoísmo que nós ainda temos. E muitas vezes nos deixa cegos quanto aos nossos erros e os nossos defeitos. Daí a vontade que nós temos de ver o quê? O defeito do próximo. E aqui eu me lembro de uma história que vai nos mostrar, ilustrar muito bem essa questão da indulgência que acalma. Então dizia-se que uma senhora era bem uma frequentadora assídua de um centro espírita e se dedicava às obras de caridade,
a todas as obras que ela podia nessa casa espírita, sempre auxiliando, trabalho com os enfermos, aquelas pessoas que chegavam desesperadas com suas dores físicas, com as suas dores morais, e essa senhora sempre com bondade, mansuetude, benevolência, atendia essas pessoas na casa espírita. E certa feita foram fazer uma ação em uma cidade vizinha dela, e lá chegando nessa cidade, ela trabalhava com muitas crianças também, e lá chegando ela foi recepcionada com um pouco de rispidez, com aqueles, vamos dizer, anti-espíritas, aquelas pessoas que muitas vezes, não aceitando a opinião contrária, aquelas pessoas que talvez não acreditando que o outro tem o direito de se manifestar da forma que lhe é conveniente, começaram ali a agredir esta senhora, aquelas coisas que muitas vezes a gente ouve, né? Não sei se já ouviram. Conversa com o espírito, que é do fantasma, que é coisa do diabo. E ela fixou o olho em um rapaz, e esse rapaz estava muito raivoso, estava muito nervoso. E ele então pegou uma pedra e lançou contra ela, e essa pedra atingiu a cabeça dela. E ali começou a jorrar sangue, né? E todos socorreram ela. E mesmo assim, ela não se revoltou. Essa história ela é interessante, porque ela não guardou nenhum sentimento de vingança, ela não procurou, como se diz, outra pedra para pagar o mal com o mal, e procurou seguir o que Jesus nos ensina, que é pagar o mal com o bem. E ali, com muita oração, buscando a sua melhora, ela foi recuperando daquele ferimento, que não trouxe consequências mais graves. E depois de muita persistência, ela conseguiu se recuperar, né? E um dia ela estava atendendo na casa espírita, na qual ela já atendia há algum tempo. E depois ali de fazer as preces iniciais, de fazer anunciar as palestras, os estudos da casa, durante o atendimento fraterno, chega uma mãe muito aflita. Mas ela estava muito aflita. E essa mãe buscava uma resposta para uma doença que acometia o filho dela. E ela chegou muito afoita no centro espírita. E já quase sem esperança, encontrou com esta senhora. Ela dizia que o filho estava com meningite, outras doenças, e que ela precisava de um tratamento espiritual, que poderia ser feito por aquela senhora. Ela não era médica. E ela falou, vem aqui. Foi de encontro ao enfermo, com todo o coração aberto, sem se preocupar quem era aquela pessoa. E quando ela se depara com a pessoa em um estado já um pouco avançado, de desgaste, né, uma cena até difícil de se ver, ela reconhece como seu agressor, como aquele que lançou a pedra contra ela. E aí vem a lição. Ela poderia se revoltar, poderia dizer que não vai auxiliar o seu agressor, que muitas vezes dissemos isso, né? Se eu fizer, talvez ele me agride de novo. E ela poderia muito bem deixá-lo ali desencarnar. Porque quando nós chegamos no centro espírita, nós chegamos com dores, não chegamos? Às vezes cada um tem a sua história, a sua dor. E essa mãe estava muito aflita. E ela olhou para ele, reconheceu e continuou as preces. Continuou a louvar em nome daquele irmão, sabendo o que já passou. Olha o perdão sincero das ofensas. Olha a indulgência para com as imperfeições, com o erro do próximo, meus irmãos. E depois de 6, 7, 8 dias de muita prece, muita oração, muita água, auxílio médico, esse irmão se restabelece, sobrevive,
saudável. E quando ele reconhece ela, quando ele reconhece a vítima, dissemos vítima para exemplificar na palestra, porque ela em nenhum momento se comportou como vítima. Ele olha para ela e pergunta: a senhora me perdoa pelo que eu fiz? E vem a resposta. E ela responde de forma mansa, sublime. Falar é fácil aqui, né? Tranquila. Deus te abençoe, meu filho. Vá em paz. Não volte a pecar. E esse irmão se torna um frequentador da casa espírita. Porque o exemplo arrasta. É o exemplo que mostra quem é o verdadeiro cristão. A indulgência dessa senhora com aquele que poderia até ter causado a sua morte, ela é um exemplo do que Jesus espera de nós, de como nós podemos chegar a esse reino dos céus que nos espera. Porque sabemos que são várias as moradas na casa do Pai. Agora eu estou num planeta de provas e expiações. Quando me apresenta uma situação dessa, muitas vezes que nem agressão física tem, quando nós somos agredidos verbalmente ou insultados, nós não queremos no trânsito retribuir o mal com o mal. A indulgência vem e nos fala que nós devemos retribuir o mal com o bem, com uma oração sincera àquele que nos ofendeu. Não é que tenhamos que ser bobos, mas que sejamos racionais, que tenhamos a noção da reencarnação, que ninguém se torna indulgente da noite para o dia. Se eu não consigo aqui, eu terei outra encarnação. E é onde a gente vai lá na introdução do Evangelho, quando fala de Sócrates, Platão, que foi seu discípulo, porque Sócrates não deixou nada escrito, igual Cristo. E Sócrates vai falar no item 4 do princípio da reencarnação. Olha só, para a gente entender a indulgência, nós temos que saber que nós não estamos aqui pela primeira vez. E no item 21, vai finalizar dizendo que muitas das vezes, na nossa sociedade, isso é Sócrates, está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós criticamos sem ter conhecimento do que estamos falando. É mais ou menos isso que está no item 21 da introdução. Que nós atacamos o próximo sem sequer, quem já fez isso? Saber a história dele, o que ele passou, por que ele está naquela situação. Porque nós temos um olhar superficial que vai nos trazer muitas vezes essa cegueira, essa vontade de aniquilar aquela pessoa que talvez nos fez mal, ou não pensa como nós, E aí que é interessante, meus irmãos, nós chegarmos à conclusão de que essa indulgência, ela não existe sem o perdão sincero das ofensas. A caridade para com as ofensas, com aqueles que nos trazem muitas vezes dores, ataques talvez injustos. Quando nós somos acusados de algo que não fizemos, qual que é a nossa reação? Seja de um crime, de uma conduta no trânsito, de uma conduta na família, nós reagimos bem? Você está sendo acusado de algo que não fez. Qual que é a sua reação? Qual é a reação de Jesus? Se estamos com a consciência tranquila, se comungamos do pensamento do Cristo, qual que é a nossa reação? Deixa para lá. Claro que se estiver ali tendo prejuízos quanto ao nome, à imagem, tem que buscar a reparação, mas a questão aqui é não instigar a vingança. Não existe indulgência com vingança, porque a vingança não acalma. A vingança e o rancor, elas enervam, elas trazem cólera. E ai de nós
que julgamos o próximo, porque Jesus deixou bem claro, quando fala da mulher adúltera, dos pecadores, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Atire a primeira, aquele que nunca errou. Até na passagem da mulher adúltera, depois que Jesus diz isso, sobrou mais algum fariseu ali para atacá-la? Nenhum. Todos foram se retirando. E Jesus pergunta a ela, alguém te condenou? Ele diz não. Ela diz não. Então vá, minha irmã, eu também não te condeno. Vá e não volte a pecar. Porque o Pai quer a morte de quem? Do pecado. E não a morte do pecador. Porque se a gente pensa num Deus punitivo, em um Deus que nos quer aniquilar, nós estamos contrariando uma de suas qualidades. Qual é? A bondade. Nós precisamos de indulgência todos os dias. Nós somos os que mais precisam dessa indulgência. Vocês concordam? Que nós precisamos de perdão? Quando nós erramos, nós não pedimos, como estamos numa situação difícil, seja financeira, de saúde, de doença, nós não chamamos Deus, nós não pedimos, principalmente se nós chegamos a essa situação, porque nós sabemos em razão das nossas condutas, do nosso comportamento. Por que Deus? Por que? Me ajuda agora. Nós vamos começar a ter essa sintonia com o Pai quando formos indulgentes. Quando olharmos para o irmão que está na rua, no semáforo, pedindo, não com o olhar de, tá vendo? Quem nunca fez isso? Está ali porque fez muita coisa errada na outra encarnação. Isso é indulgência, meus irmãos? Está usando droga e cigarro na rodoviária porque fez muita coisa errada na última reencarnação. Isso é julgamento. Não é assim. Se nós olharmos para o próximo e julgarmos esse próximo, ao invés de auxiliarmos esse próximo, nós estamos nos distanciando de Deus. Não julguemos para não sermos julgados, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos o quê? Julgados. Aí é interessante porque nós temos a questão daquela entrada no reino dos céus. Quando nós estivermos, perante os Espíritos, Jesus, o que vai nos ser questionados, nós que cremos na vida espiritual? Quando desencarnarmos, qual a riqueza que o Espírito leva, meus irmãos? É o bem que ele praticou, são as virtudes que ele desenvolveu nessa jornada evolutiva, ou lhe será questionado o quanto ele ganhou, o quanto ele adquiriu, o quanto ele massacrou o próximo, o quanto ele foi materialista? A indulgência, ela afasta o materialismo. Vai ser perguntado para o espírito qual foi o bem que ele fez. Quantas lágrimas você enxugou? Quantos irmãos você ajudou? Porque o bem, meus irmãos, nós sabemos, ele é imperecível. O bem, quando é desenvolvido de forma desinteressada, temos até a passagem que fala do homem de bem. Quem é o verdadeiro cristão? Quem é aquele que segue Jesus? O bem, ele não acaba. O bem no mundo espiritual é o que é levado em consideração para o nosso progresso. Ah, mas como que eu vou praticar o bem? Como que eu vou ser indulgente se a Terra é um planeta de provas e expiações? Se o mal aqui impera, É aí que está o desafio. Porque quando nós encarnamos, nós sabíamos o que passaríamos. Nós temos a presciência de que estaríamos aqui encarnados e hoje reunidos nesta casa. Que é uma forma, claro, de comunhão de pensamentos.
Cada um aqui tem o seu pensamento agora, mas a união desses pensamentos, voltadas para quem está esperando o passe, a água, as palavras, é importantíssimo, é um fluido elétrico muito forte. Essa comunhão que nós temos. Então, se nós escolhemos estarmos aqui encarnados, e o Evangelho vem nos mostrar o que é essa indulgência, está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é a caridade moral? Benevolência, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Nós passamos a compreender que, além de sermos irmãos, se nós não somos indulgentes para com os nossos semelhantes, nós estamos prejudicando um filho de Deus, a nós e aquele. Porque Deus quer todos junto dele. Nenhum nem outro vai deixar de passar pelas jornadas evolutivas para alcançar a perfeição, como Jesus fez. É a meritocracia. É possível chegar a Deus, a Jesus, sem ser indulgente? Não. Então se a gente ouve muitas vezes, ele é caridoso, mas não é indulgente. É possível pelo Espiritismo? Não é. É um contrassenso se você passar pelo crivo da lógica e da razão. Se eu estou reencarnado aqui, eu vou me tornar indulgente de hoje para amanhã? Não. Mas muitas vezes a gente pede a prova, e a prova vem. Nós estamos muitas vezes aqui em expiações, pedimos a prova vem. Então eu quero uma prova para eu ser indulgente. Muitas vezes chega, não chega a prova? Aí é nesse momento que temos que refletir. Sou ou não sou? Pratico ou não pratico? Se eu não conseguir ser indulgente, pede perdão, vai conseguir na próxima. Nós temos que levar a nossa fé para todos esses atos. A fé que é explicada no Evangelho, aquela fé raciocinada, aquela fé em que nós não acreditamos mais em cegueiras, alegorias, em diabo, paraíso e inferno. Nós sabemos que pelo livro Céu e Inferno não existe, o inferno está dentro de nós, né? Então, se eu não sou indulgente, eu estou fazendo o meu próprio inferno íntimo. E é nessas situações que nós devemos buscar sair. Porque o trabalho da nossa perfeição moral só depende de quem? De nós. Podemos ter auxílio, mas nós mudamos o próximo. Isso não é ser indulgente. Não, eu respeito o próximo, mas ele tem que ser do jeitinho que eu falo, do jeitinho que eu faço e do jeitinho que eu entendo que tem que ser. Isso muitas vezes é um autoritarismo, uma hipocrisia decorrente do nosso orgulho, da nossa supremacia, que não é nada perante os ensinamentos de Jesus. E que possamos, meus irmãos, com essas palavras, com esses ensinamentos do Cristo, com esse fundamento primoroso da caridade, que é a indulgência, reconhecer em nós que somos seres voltados para o bem. Fomos criados para sermos indulgentes. Se não é agora, pode ser amanhã. Se ainda vamos ser teimosos, nós vamos o quê? Pagar. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Por isso que a indulgência ela acalma, porque ela traz alento para o coração. Procuremos praticar essa indulgência. Procuremos fazer com que ela faça parte do nosso dia a dia. Como diz Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. É a forma mais eficaz, vamos dizer assim, de você conhecer os seus defeitos. De saber que muitas vezes não somos indulgentes. Conhece-te a ti mesmo. Comece a fazer uma regressão dos seus atos, o que você pratica, como você se comporta, se tem alguém que pode reclamar de você, mas não de uma forma isolada, e fazer isso sempre, de uma forma, vamos dizer assim, concatenada, em que você comece, em que busquemos começar a construir essa ponte que vai nos levar a Deus, ao reino dos céus,
é a felicidade que nós procuramos. E se sabemos que não podemos ser felizes sem a indulgência, por que não iniciarmos a prática da indulgência? E usar, como nós dissemos no início da palestra, o silêncio. Porque o silêncio, diante dessas situações, ele vai nos trazer esse conforto. Ele vai nos trazer esse alívio que a nossa alma precisa para vencermos esse plano que estamos aqui hoje reunidos de provas e expiações. E que possamos, nessa semana, ter muita paz, proteção da espiritualidade e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão Fred pelas palavras e esperamos, né, aqui poder ouvi-lo novamente em breve. Nós temos aí alguns recados, né, que foram deixados pela Fabiana, que está participando de uma outra live, nesse processo de cooperação entre as casas espíritas. Então, a Fabiana está aqui do lado, né, participando de uma outra live. E o recado que a gente tem primeiro é sobre a pizza. Então, ainda temos pizzas, né? Quem desejar aí adquirir uma pizza, é só descer aqui, né? O Leone vai receber vocês. Então, para o jantar de hoje, né? Tem muitos lugares que estão fechados para quem quiser levar uma pizza, ou para amanhã também, que é feriado, né? Fiquem à vontade, pizza, né? Garantida, como sempre anunciado aqui. E agora a gente tem um convite muito especial, que é aí para a nossa mocidade, a juventude da casa, que vem trazer uma novidade muito gostosa também para vocês. Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Mestre continue nos nossos corações ao longo de toda essa semana, né? E nós viemos aqui alegremente, humildemente, falar para vocês sobre um projeto novo da casa, um festival do sorvete. Adoça um pouquinho a vida, não é não? Porque entre uma coisa e outra, um sorvetinho vai bem, não vai? Entre uma provação e outra, uma expiação e outra, uma relação com um amigo aqui, um sorvetinho cai muito bem. Nós, então, da casa, a gente está preparando um festival de sorvete. Vai ocorrer dia 16 de março, às 14h, aqui no nosso centro mesmo. E nós já vamos começar a divulgação e também a venda dos ingressos. Contamos com cada um de vocês. Lembrando que a arrecadação do Festival de Sorvete, ela é para os trabalhos da casa, para a assistência, para que a gente possa continuar fazendo o que o nosso irmão Jesus sempre nos ensinou: amar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, acender uma luz, dar um abraço, porque aquele que abraça também é abraçado, aquele que ilumina também é iluminado. Então, nós viemos aqui convidar a todos vocês para este evento, dia 16 de março. A nossa irmã Amanda vai falar sobre uma outra forma também de fazer o pedido. Boa noite, gente. Sou um rostinho novo aqui para muitos. Eu frequentei aqui há muitos anos atrás, então estou voltando aos trabalhos já, então com o pessoal jovem, né, com a mocidade. Esse ano a gente vem trazendo novas formas de pagamento, né? Então, além do dinheiro, né, do físico, vocês vão poder comprar o ingresso, o convite diretamente comigo mesmo, pelo WhatsApp. Então, Amanda, eu quero 10 convites, quero pagar por Pix, meu nome é tal, o telefone para contato, então vocês vão chegar aqui na porta, eu já vou ter a listagem, então vai estar lá seu nominho, a quantidade de ingressos. Então, não vai precisar necessariamente fazer uma compra presencial. Ele vai deixar aqui o número de WhatsApp, né, para vocês entrarem em contato. A gente está organizando também para que seja feito o pagamento com cartão de crédito. Então, como que vai funcionar?
Por enquanto, né, não tendo uma maquininha de cartão, existe um aplicativo chamado PicPay, não sei se vocês já conhecem, se já usaram. Então, você vai lá, cadastra o cartão, faz o pagamento e cai diretamente na conta da casa. Então, a gente vai criar a conta da casa, vai cair direto para lá. Tem uma taxinha, essa taxinha não é nossa, é do próprio aplicativo mesmo, mas aí no Pix tem a questão, né, de não ter nenhuma taxa. Então, às vezes, não estou com dinheiro aqui, estou só no Pix, a gente pode anotar agora também, no finalzinho, a gente está disponível já para anotar, receber o pagamento. E é isso, esperamos vocês no dia 16, né? Temos aí esse novo formato de pagamento, acho que facilita para todo mundo, porque todo mundo está acostumado, né? Pegar o celular ali, pagar e rapidinho. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, quer falar mais alguma coisa? Lembrando que o valor do ingresso é R$20. Contamos com cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe. Então, vamos agradecendo aí o Hélio, a Amanda, e lembrando que tem aí, né, todo um apoio, né, da casa, temos outros jovens também envolvidos, né? Nós temos a coordenação também da evangelização, da mocidade, né? A evangelizadora responsável e os outros jovens que estão aqui sentadinhos no salão apoiando essa iniciativa e que vão aí trabalhar também, né? Então é um trabalho muito bonito, uma cooperação muito grande aí. E quem já participou de outras, né, edições sabe tanto que é gostoso, né? Então já deixem reservado aí, dia 16 de março, para esse momento, que é uma grande confraternização, né? Então, a gente confraterniza e toma um sorvete. E agora, nós já vamos aí partindo, né, para a finalização da nossa noite. Lembrando que a gente tem a fluidificação das águas, nós temos também o passe na sala do passe, e, como o nosso irmão Denner sempre lembra, obedecendo aqui, a fila obedece a sequência dos bancos, começando pelos bancos da frente. Nós vamos agradecendo a presença de cada um e convidando a esse recolhimento para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, neste momento nós agradecemos. Agradecemos a possibilidade de estarmos aqui reunidos, de estudarmos o Teu Evangelho, de estudarmos os Teus exemplos, os Teus ensinamentos e de refletirmos sobre uma virtude tão necessária, a indulgência, que os nossos corações possam se abrir a essa prática do olhar amoroso, do olhar carinhoso, do olhar cuidadoso com o nosso próximo, que possamos a cada momento imaginarmos naquela situação e termos esse olhar de empatia, olhar o nosso irmão como você, nosso mestre, nos olharia, na compreensão, na compaixão e na misericórdia. Nós rogamos também que todas essas luzes, essas bênçãos nos envolvam, que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades, cercados das vibrações de serenidade, de paz, de amor. E rogamos também por esse movimento, por essa festividade, que todos os nossos irmãos, que eles possam sim celebrar, mas de forma protegida, cuidando de suas vibrações, cuidando de sua saúde mental, física e, acima de tudo, do seu bem-estar espiritual. Amado Mestre, esteja com cada irmão necessitado, nas ruas, nos hospitais, nas prisões, em cada lar onde cada coração se sinta sozinho, que a sua presença, o seu abraço, o seu consolo possa se fazer presente e que sintamos todos nós agora o seu amor a nos envolver. Que assim seja.